Bom dia, professor. É na próxima semana. Próxima semana. Olha, essa prova eu estava pensando como é que eu vou fazer. Que não adianta eu fazer uma avaliação individual, né? Que ela sempre é coletiva, né? Por mais que a gente queira que seja individual, mas sempre é coletiva. Então vamos fazer uma coletiva, né? Então, só que não vai ser como a atividade que eu passei para vocês, né? Atividade eu já corrigi quase todas. Então eu vou querer fazer uma atividade, uma avaliação com vocês, com aquelas equipes. Se eu não me engano, são 5 ou 6 alunos, né? Agora eu vou querer que todos participem, né? De modo que se eu der duas questões, né? Eu não vou querer, eu vou fazer o possível para que os 4, ou os 5, ou os 6 também participem. Para isso, eu vou diminuir o tempo. Então, se for só um para fazer as duas questões, eu acredito que não vai dar tempo. Então, eu acho que vocês vão ter que distribuir aí, se distribuírem aí, porque senão um só, eu acho que o tempo vai ser pequeno, né? Então, eu devo colocar aí 2 ou 3 questões aí eu vou dimensionar o tempo de acordo com que uma pessoa ou 2 pessoas consigam fazer uma questão. Porque senão, o que a gente vê muito é um faz ou dois fazem e o resto, e outros não fazem. Eu quero que tenha uma participação maior. Então, vocês vão pensando já em se distribuírem com o número de questões que para que quando chegar a avaliação, eu vou mandar por e-mail e vou dar o tempo para vocês me entregarem com o arquivo, né? E aí se distribuem para ver se há uma participação maior de todos da equipe. Porque se eu der uma prova individual, vai ser mais trabalho para mim, que eu vou corrigir 5. E aí eu corrijo eu corrijo por equipe, né? Ok? Então, estou pensando nisso aí. Se tiver mais algum ajuste que eu pensar aí, ou se vocês tiverem alguma sugestão, vocês me falem, e aí a gente vai ajustando isso aí, ok? Vou aguardar mais um pouquinho para ver se tem mais alguém para chegar. E hoje a gente começa a parte dos casos específicos, ou dos casos especiais. Isso aí foi uma identificação minha. E no livro, que a gente inclusive muda a bibliografia, agora a gente vai para o Verde, que a gente trabalha a equação da conservação da quantidade de movimento, né? Então, por isso que antes eu revi toda aquela parte de conservação da massa e conservação da quantidade de movimento, porque eu sabia que ia precisar, né, nesse segundo capítulo do Verde, que ele trabalha com escoamento laminar, a gente vai dizer, vou mostrar para vocês a característica dele, né? E ele analisa umas 4 situações específicas desse escoamento, né? Trabalhando com a equação da conservação da quantidade de movimento. Então, como normalmente quando a gente vai ver esse capítulo, surgem muitas dúvidas com relação à aplicação da equação, então eu preferi ver primeiro no Fox, dar uma passada na tanto conservação da massa como conservação da quantidade de movimento, para daí a gente começar a ver esses casos específicos. Então, vão ser, assim, casos de avaliação do fenômeno, né? Você fazer uma avaliação da parte fenomenológica do escoamento, ou da situação física, né? Então,
Como basicamente a gente vai trabalhar com essa equação, então é por isso que a gente deu essa revisada na conservação da quantidade de movimento. E aí nós vamos ver primeiro o caso do escoamento sobre uma placa plana, né? Uma placa plana, então seria o fluido escoando sobre uma placa plana inclinada. Aí eu vou trabalhar com coordenadas cartesianas, o x, y, z. Aí vamos ver onde é que sai a equação da velocidade média, da velocidade, vazão, etc. E aí depois nós vamos para o tubo circular, toda a parte fenomenológica do escoamento de um duto circular. E depois o terceiro é o escoamento anular, que é quando você tem dois tubos concêntricos, ou seja, dois tubos ocos, né? Um dentro do outro, e o escoamento é somente na folga entre eles. Esse é que é bem usado em extração de petróleo, quando eles colocam aquela água produzida para injetam no poço, né? Então, essas equações são bem utilizadas na indústria do petróleo. E o último também é bem utilizado na indústria do petróleo, que é quando você tem o escoamento simultâneo de dois fluidos immiscíveis. Você vê, por exemplo, a água e o óleo escoando os dois juntos, né? Sendo que os dois sem se misturarem, né? Então, esses vão ser os 4 casos específicos, que eu chamo de especiais também, de escoamento. Aí, meu objetivo aí vocês aprenderem e analisarem, entenderem, né, como a gente faz uma análise fenomenológica de um processo, de uma situação física. Você tem a situação e você fazer a análise. E daí é onde saem os modelos de escoamento, as equações de modelagem, todos os porquês da utilização desses modelos e dessas equações, né? Então, basicamente, é isso aí. Vamos ver aí o que é que eu tenho. Lembrando que na parte de conservação da massa, nós vimos a equação no modelo integral, né? Nós vimos uns 4 exemplos, ou 3 exemplos, não lembro bem, bem específicos, aqueles exemplos do escoamento uniforme, aquele das caixas. Vimos o exemplo do escoamento onde eu tenho variação de velocidade, né? A velocidade varia nas seções de efluxo, né? Nas regiões de efluxo, de entradas ou saídas. Vimos o escoamento também, onde eu tenho a variação onde eu tenho o termo, onde eu considero o termo do acúmulo, né? Então, isso aí nós vimos na conservação da massa e na equação da conservação da quantidade de movimento, quando eu tenho principalmente a força provocada por movimento de fluidos, né? Aquelas forças de superfície e as forças de corpo. Quando as forças de superfície basicamente são aquelas, desculpa aqui, as forças de superfície basicamente são as forças de pressão, as forças de reação. Existem também as forças cisalhantes, que eu nem utilizei naqueles exemplos, que vão entrar agora. E também as forças de corpo, força ou força de campo, que é geralmente a força peso. Então, e aqueles conceitos que a gente tinha visto de entrada negativo, saída positivo, quando o escoamento é uniforme, o conceito de velocidade média, vazão volumétrica, vazão máxima, tudo isso aí a gente vai precisar nesse que é o capítulo 2 do livro do Bird. Inclusive já está traduzido. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu chamo aqui o
o slide, uma janela. Tá aqui. Estão vendo aí? Sim. Ok. Então, olha só. Nós vamos, como eu falei, deixa eu ver aqui. Ah, os casos específicos de escoamento. Então, nesses casos específicos, aqui eu cito, ó, escoamento descendente em uma placa plana, né? Então, puxa, mas esqueci a minha mesa. Vocês me aguardem um pouquinho, que eu esqueci de colocar a mesa aqui, viu? Só um minutinho. Sempre falta uma coisa. E vamos consertar o problema. Então, e aqui, esse escoamento em uma placa, eu tenho, aqui não ficou muito plano, né? É aquele escoamento que os alunos chamam água ladeira abaixo sobre uma rua, né? Aqui está esse líquido aqui, esse fluido, e ele está escoando sobre uma placa plana. Quais as equações que vão influenciar nesse escoamento, né? Tá escoando aqui com um ângulo beta. Qual a influência desse ângulo? E aí, o segundo escoamento em um tubo circular, e esse é o mais usado na mecânica dos fluidos, ou na dinâmica dos fluidos. Você tem o fluido, né, escoando através de um tubo circular. A diferença é que aqui eu tenho coordenadas cartesianas, né? E aqui eu vou ter o R θ Z. Então, o terceiro vai ser o escoamento anular, em que eu tenho um tubo circular. E aqui eu coloco um outro tubo aqui dentro. E o escoamento é por aqui, ó. Só pela folga entre os tubos. Então, esse é o terceiro. E o quarto é o escoamento bifásico. Escoamento bifásico eu faço só entre placas planas. Aí você tendo uma noção sobre esses modelos, aí a gente pode fazer variações. Eu tenho aqui, ó, dois fluidos, né? Por exemplo, água e querosene, né? Eles escoando simultaneamente, né? Isso acontece muito também na indústria do petróleo,
E quando eles extraem o óleo, ele vem misturado com muita coisa lá de baixo, inclusive com gases também, né, com gás natural. Então, não é uma mistura homogênea. Então, esse é muito usado. E esse segundo aqui é quando eles fazem a injeção da água produzida para que o óleo suba, né? Então, as equações desses modelos são bem utilizadas. E o meu objetivo aqui é você ter um fenômeno físico e você fazer uma avaliação do fenômeno, só que, no meu caso aqui, direcionado para a mecânica dos fluidos. Você pode fazer uma avaliação desse fenômeno ligado a, sei lá, a parte cinética, a parte termodinâmica, né? E aqui, no meu caso, seria para a parte da mecânica dos fluidos. Então, o objetivo da gente é a gente analisar quatro, essas quatro situações e entendendo essas quatro situações, aí a gente pode fazer variações, né? Eu vou, por exemplo, trabalhar com esse fluido ascendente ou descendente, e como é que ele ficaria se fosse ascendente, né? Não, mas aí ele não poderia descer, não poderia subir. Não, pode. Se você botar uma pressão aqui maior do que lá em cima, ele sobe, não tem problema, não. A força de pressão aqui, se ele vencer o peso, e como é que ficaria? Aí é onde está o que eu quero, né? Você fazer a avaliação, né? E se eu colocar isso aqui com uma placa de madeira aqui em cima, né? De modo que esse fluido não tenha contato com o ar, como é que fica, né? Aí você entendendo a avaliação, a análise, aí você sabe onde é que vai fazer as modificações, né? Esse caso aqui, por exemplo, ó, tudo bem, ele está escoando só nessa fenda aqui. Ó. E se esse tubo aqui estivesse movimentando para cima, né? E esse aqui parado, que é o caso do pistão do carro, né? Da mecânica, ele fica se movimentando, né? Aí como é que vai ficar, né? Ah, eu não sei. Não, aí é isso que eu quero, que você entenda como é o processo, para aí você saber onde é que você vai fazer a modificação. E se esse aqui estiver subindo, esse aqui estiver descendo, aí, bem, aí tem várias e várias e várias situações, né? Que a gente entendendo esses quatro modelos, esses quatro casos que a gente chama, que eu chamo de casos específicos, a gente vai ter um senso crítico de avaliação de um fenômeno à luz da mecânica dos fluidos. Isso aí, eu sempre falo para os meus alunos, o lado da simulação e da modelagem. Na modelagem, você desenvolve o modelo. Na simulação, você aplica o modelo. E, para mim, o segredo está mais na modelagem, porque na simulação você vai só fazer a aplicação. Se você tiver alguma coisa, algum item diferente daquele modelo lá, se você entender o modelo, você sabe onde é que vai fazer a alteração. Então, é esse senso crítico que eu quero, que eu procuro sempre quando eu vejo esse assunto nos meus alunos de Eng 502, né? Então, o primeiro caso, esse aqui, ó, e a gente vai ver essa análise bem devagar, eu vejo bem devagar, de modo que vocês entendam o passo a passo, só que eles vão avançando e vão ficando cada vez mais complexos, de modo que no primeiro e no segundo, eu vou ver o passo a passo matemático, né, de forma bem sequenciada. Agora, nos outros, as equações vão chegando num nível de detalhamento que não dá para a gente seguir, fazer todos os passos, né? E a tendência é essa, né? À medida que você vai pegando um comportamento ou uma situação mais complexa, o desenvolvimento matemático vai ficando também cada vez mais complexo, né? Esse aqui eu vou fazer com dois fluidos, né?
Pode existir caso, na prática, com 3. E como é que faz com 3? Aí, se você entendeu 2, você vai desenvolver o seu caso para 3. E se um fluido estiver para um lado, outro, aí é com você. A gente dá aqui o ponto de partida e vocês vão fazendo futuramente, se for o caso, as aplicações de acordo com as situações que vocês é, encontrarem, né? Deixa eu ver se tinha umas coisas sobre isso aí. Então, eu vou fazer esse capítulo. Pode ser, eu não sei até quando, quantos casos a gente vai ver para essa avaliação, de modo que, a depender de quantos casos, a gente vai utilizar nessa avaliação de quarta-feira. Então, começando, deixa eu ver. Sim, aqui, deixa eu ver aqui. Cadê a borrachinha? Está aqui. Ó. Então, para cada caso desse, nós vamos fazer a avaliação sempre considerando o escoamento permanente. Né? Eu vou fazer para o escoamento permanente. Mas, se vocês precisarem de fazer isso aí para o escoamento transiente, aquele que o termo do acúmulo, aí vocês já sabem onde é que vão fazer a modificação. A outra característica é o escoamento laminar. Esse escoamento laminar, quando a gente vê em mecânica dos fluidos na graduação, ele é um escoamento abaixo do número de Reynolds. O Reynolds, ele é um grupo adimensional, para quem se lembra, e é igual a dV rho sobre mi. E quando ele é laminar, o Reynolds é menor que 2100. Existem alguns livros que botam, tem uma variaçãozinha, eu sempre considero o 2100. Esse grupo aqui é um grupo adimensional, não tem dimensão, e esse grupo é muito usado lá naquele capítulo de cálculo de perda de carga, né? Você faz a análise de perda de carga. E, então, no caso nosso aqui, nós vamos trabalhar só com o escoamento laminar, que é o escoamento também conhecido como baixo Reynolds. Baixa vazão, nem sempre, porque a vazão está aqui, ó, relacionado com a velocidade, porque vazão é igual a velocidade vezes área. Se é baixa velocidade, então deve ser o baixo Reynolds, mas você pode também ter um Mi aqui, ó, muito baixo e compense essa redução de vazão. Então, em geral, a gente chama o escoamento laminar a baixa vazão, mas isso nem sempre pode acontecer, nem sempre acontece, porque tem a viscosidade, né? Se você tem um fluido muito pouco viscoso, pode compensar isso aí. Então, esse escoamento laminar, a característica dele, quando você tem um escoamento num tubo circular, né, você tem. Aqui você tem quando o fluido ele penetra no tubo, ele forma-se uma distribuição de velocidade, né? Essa distribuição de velocidade, logo no começo, essa influência da parede, ela é pequena. Você imagine quando você vem com uma vazão, principalmente uma vazão alta, essa influência aqui é pequena e logo o tamanho da seta ele fica praticamente constante. À medida que você vai entrando no tubo, essa influência vai ficando cada vez maior. E... O que houve aqui, rapaz?
Deixa eu ver aqui o que foi que houve. Bom, aqui. Estão me ouvindo novamente? Que ele parou aqui. Então, ele. Ok, ok. E aí, ó, essa influência vai aumentando e essa distribuição, ela tende a vai ter um comportamento aqui assim, ó, né? Você olha que as setinhas próximas da parede vão ficando menores, até que ele chega a um comportamento, mais ou menos parabólico, e esse comportamento, ele não varia mais. Isso é uma característica do escoamento laminar, né? Então, a partir do meu desenho aqui, ó, a partir daqui, ó, né? A partir daqui, essa distribuição aqui, ó, ela permanece constante. E isso é uma característica do escoamento laminar, que a gente chama de é, escoamento completamente desenvolvido. Completamente desenvolvido. E essa parte aqui, onde há a formação, a gente chama de comprimento de entrada. De entrada. Então, a característica do escoamento laminar completamente desenvolvido é que ele tem essa distribuição de velocidade, né, constante. Né? No turbulento, é outra conversa. No turbulento é quando o reino é maior do que isso aqui. Ó, né? Então, na maioria dos casos, escoamentos a baixas vazões, escoamentos a nível de laboratório, mas a gente sempre tem que lembrar dessa viscosidade aqui. Então, no escoamento laminar completamente desenvolvido, a distribuição de velocidade, ela se repete. Você pegar uma distribuição lá na frente do tubo, se ele é laminar, essa seta aqui vai ser do mesmo tamanho, essa seta aqui vai ser do mesmo tamanho aqui, essa seta aqui vai ser, né? E assim por diante. Você não pode dizer que não existe a variação de velocidade. Sim, existe. Essa seta aqui, ó, é maior do que essa, né? Na seção transversal. Mas essa aqui, na mesma altura, vai ser essa, e vai ser sempre a mesma valorzinho. Essa aqui, ó, vai ser essa, vai ser essa, vai ser essa. Isso acontece no escoamento completamente desenvolvido laminar. Né? Deixa eu ver agora, né? Aqui o que a gente estava fazendo, que sumiu. Então, deixa eu ver. Tá apagando. Então, nós vamos trabalhar com o escoamento permanente. Caramba, por que ele não está apagando agora? Escoamento permanente, escoamento laminar completamente desenvolvido.
newtoniano. Newtoniano é que a gente já sabe. Vou ver aqui se eu voltar aqui para ver se ele vai. Caneta. Agora, se eu for aqui, borracha, aqui vai. Agora aqui não vai. Newtoniano, que a gente sabe que é quando eu tenho aquele tal igual a mi dv dy. Que nessa conversão, nessa nomenclatura do Behe, ele vem com esse sinalzinho aqui, né? E esses índices aqui, a gente já sabe como é que determina, né? Se for x, y, se for x, etc. Então, nesse caso, nós vamos por permanente, laminar, newtoniano, mas vocês vão saber, se não for permanente, como é que vocês vão atuar. Não, professor, mas vai ter um desenvolvimento... Não, eu quero só que você diga onde é que é, o termo que você vai acrescentar ou vai retirar. Mas é laminar e se for turbulento. Mas turbulento você vai ter que procurar um modelo de turbulento e aplicar. E eu estou trabalhando com laminar. Ele é newtoniano, e se não for newtoniano, aí você já sabe que existem fluidos que não são newtonianos. Né? Não são newtonianos. Tem o Powell, tem o Bingham, tem o Ellis, tem vários. E aí eu vou fazer o quê? Lá, né, pega o modelo